Marcos 1,40. E aproximando-se dele, um leproso, que rogou-lhe, e pondo-se de joelho, disse: se queres, podes limpar-me. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, porque Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes ia ter com ele. Meus amados irmãos, naquela época, a lepra era uma doença incurável, contagiosa. Uma pessoa que pegasse lepra no passado, principalmente na época de Jesus e um pouco antes de Jesus, a pessoa estava sentenciada a morrer em um lugar isolado e não ter quem sequer a sepultasse. O leproso não tinha direito, morrendo, ele não tinha direito de ser levado para casa e ser velado o seu corpo e depois sepultado. A lepra fazia cair dedos, a lepra cheirava mal, era uma doença muito terrível para aquele tempo, incurável. A pessoa tinha que, nos primeiros sinais de lepra, elas tinham que ir até o sacerdote, e o sacerdote ia diagnosticar aquela lepra, e ia mandar aquela pessoa ficar isolada por 7 dias. Durante 7 dias, o leproso teria que ficar em quarentena. E após os 7 dias, era feito uma avaliação. Se as manchas regredissem, desaparecessem, aquela pessoa poderia ser atestada como uma pessoa curada e voltar para sua casa, voltar para a sua família,
voltar para o seu trabalho. Mas se não fosse atestado a regressão da doença ou a cura da doença em 7 dias, ela teria que ficar por mais tempo no isolamento até que ficasse curada. Agora, como ela ficaria curada sem tratamento? Não havia medicina que curasse naquela época. Não havia medicamentos que tirasse o leproso daquela situação. Então aquele leproso, ele era discriminado, ele era isolado, ele era visto pela sociedade como um impuro. Ele tinha que andar com algo que fizesse barulho. Naquela época, esse instrumento que dava o sonido de que estava por perto um leproso, era aquele instrumento que conhecemos como matraca. Ele tinha que balançar a matraca para informar que o leproso estava ali perto, que ninguém se aproximasse dele. Ninguém poderia se aproximar do leproso, porque se alguém se aproximasse do leproso, se contaminava e levava a doença para outras pessoas, e poderia a família toda se contaminar, ou o local que aquele leproso morasse tornasse todo contaminado. Então, pegava-se o leproso e jogava dentro de uma caverna, ou dentro de um lugar isolado, e ali era chamado de leprosário, ou caverna dos leprosos, porque ele tinha que ficar longe da sociedade. Ele tinha que ficar longe da família. A família lhe levava alguma coisa para comer, veste para trocar, não podia tomar banho no rio, para que não contaminasse a água. Imagine o sofrimento de um leproso. Imagine a situação de um leproso. Imagine a discriminação que o leproso sofria. Longe da família, se casado não podia tocar na esposa, se tivesse filhos não podia abraçar os filhos, para que os filhos não se contaminassem. Se trabalhasse nos campos dos outros, não ia ao trabalho enquanto não tivesse curado. Era um terrível sofrimento. E não sei como, a Bíblia fala que um leproso, de repente, escute, aparece aonde Jesus está pregando. Um leproso aparece ali, ouvindo falar de Jesus, porque todos tomaram conhecimento naquela época, ali naquela região, de que Jesus curava, libertava, fazia realmente milagres. Ele tomou conhecimento e se arriscou, e até aonde Jesus estava, se arriscou ir até aonde a multidão estava, se arriscou morrer no meio do caminho,
porque um bicho poderia destruir a vida dele, uma fera, se arriscou morrer, porque as pessoas discriminavam de uma maneira muito grande o leproso, e se alguém discriminasse ele ali, poderia até tirar a vida dele, para que ele não chegasse no local onde havia pessoas, para não contaminar. O vírus da lepra, ele atingia outras pessoas pelo vento, não era apenas pelo toque, mas pelo vento. E aquele leproso chega no local que Jesus está, olha para Jesus e diz para Jesus: se queres, podes limpar-me. Aquele homem tem algo que me chama muito a atenção. Aquele homem não ia para a igreja, para as reuniões, porque ele não podia entrar. Ele não podia entrar nas reuniões, nos cultos. Ele não podia chegar perto de ninguém. E aquele homem, só em ouvir falar de Jesus, porque a notícia chegou lá na caverna aonde eles viviam, e que havia um homem que curava, que libertava, que havia um homem que salvava a vida física, a vida emocional e a vida espiritual. Aquele homem não mediu distância, aquele homem não pensou duas vezes, aquele homem foi até onde Jesus estava, e estava certo que se Jesus quisesse, ele acabaria com o seu sofrimento naquele dia, naquela hora. De onde aquele homem tirou tanta certeza? De onde aquele homem tirou tanta convicção? O que nos faz diferente daquele homem? Queridos, eu vou te dizer uma coisa, começando pela última frase que eu falei. O que nos faz diferente é que hoje nós temos a Bíblia, conhecemos os fatos bíblicos, conhecemos a história bíblica, mas apenas temos os fatos bíblicos como história, como lembranças de algo que aconteceu no passado, como algo que Jesus fez lá, mas na nossa vida de fé, de confiança, para alguns de nós, Jesus não quer ou não pode. Quando aquele homem disse para Jesus: se tu queres, não foi realmente questionando o poder de Jesus, mas foi questionando a discriminação da sociedade. Era o se expor de Jesus que levaria a mais críticas do que o se expor do leproso. O leproso se expor a Jesus era um motivo de combate. Os inimigos da fé iriam combater,
mas os inimigos de Jesus combateriam a Jesus por ter tocado, por ter se aproximado, por ter conversado, por ter atendido, amado um leproso. A Bíblia diz que Jesus, olhando para aquele homem, Jesus não apenas olhou para ver as suas chagas, para ver os seus sofrimentos. Jesus não olhou para ele para criticá-lo, para condená-lo, para saber como foi que ele pegou. Como foi que você pegou essa lepra? Há quanto tempo você está com essa lepra? Jesus olha para ele, e a Bíblia diz que Jesus, movido por compaixão, diz: eu quero. Ele diz para Jesus, perguntando: se tu quiseres, tu podes me limpar. E Jesus, cheio de compaixão, disse: eu quero. Duas coisas nos faz aprender aqui, como cristão, como igreja, como corpo de Cristo, como um povo que recebeu a ordenança dele. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar, para libertar, para limpar, para curar, para purificar. Igreja, o que você tem feito pelos leprosos que estão aí fora? Aonde a lepra do pecado tem deixado-os completamente contaminados, e muitos contaminados pelo pecado têm contaminado a outros. E aonde está a compaixão da igreja? Você foi limpo para limpar, você foi perdoado para perdoar, você foi amado para amar. Jesus confia e confiou a obra da restauração de vidas à igreja. Você é a pessoa nos dias de hoje que Jesus quer usar para limpar os leprosos. Coisas extraordinárias aconteceram com aquele encontro. Quais foram os benefícios que Jesus facilitou para a vida daquele leproso? Eu não sei há quanto tempo aquele leproso estava com aquela lepra, mas quando Jesus falou, a gente prega aqui e diz: igreja, basta uma palavra de Jesus para que a situação mude. E é verdade, basta uma palavra para que a sua situação, a minha situação, a situação de quem quer que seja, mude. Aquele homem tem algo que me chama a atenção. Ele dirigiu-se a Jesus, convicto, certo, com total confiança, que aquele encontro marcaria a vida dele e ele não sairia mais de onde Jesus estava, daquele lugar, do lugar daquele encontro com Jesus. Ele não sairia mais leproso. Quantos não são aqueles, como na época passada, tem um encontro, 2 encontros, 3 encontros, vários encontros, e nada acontece.
encontra-se com Jesus, mas nada acontece, por falta de confiança, por falta de credibilidade que tem que se dar à palavra de Deus. E aquele homem tinha esta convicção: se ele quiser, só se ele não quiser, mas se ele quiser, hoje eu fico totalmente curado. Eu tenho uma palavra para você. Jesus não mudou. Jesus é o mesmo. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu quero dizer a você, se no seu coração estiver o desejo de cura, de libertação, de purificação, o que tocou a vida de Jesus diante daquele leproso não foi a lepra. O que tocou a vida de Jesus diante daquele leproso foi a confiança que aquele leproso depositou em Cristo Jesus. Não foi a necessidade. E muitas vezes nós nos aproximamos de Deus por causa da necessidade e não por causa da confiança. O que abre o céu, o que limpa leprosos, o que ressuscita mortos, não é a necessidade, é a confiança. É a confiança. É o confiar, é o acreditar, é o perceber, é o dizer bem assim: Senhor, eu creio que tudo tu podes, e basta uma palavra tua para que a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha vida financeira, a minha vida espiritual, a minha vida emocional, ela seja totalmente transformada. Jesus nunca transformou a vida de ninguém sem que ela quisesse. Jesus só transforma a vida de quem quer ser transformado. Amém? Muitos voltaram doentes, foram até Jesus e não receberam curas. Essa é a verdade. Teve aqueles que foram a Jesus morrendo e morreram no meio do caminho. Teve aqueles que foram a Jesus leprosos, endemoniados, aflitos, necessitados, e todos foram curados por causa da sua confiança em Cristo Jesus. Deus não deposita o poder dele na tua necessidade. Deus deposita o poder dele na tua confiança, na tua fé, na tua certeza. Você está me entendendo? Quais foram os benefícios que aquele homem pôde viver com a cura recebida? Quando Jesus cura uma pessoa, quando Jesus liberta uma pessoa, quando Jesus purifica uma pessoa, quando Jesus transforma uma pessoa, Ele não faz sem fazer, por fazer, Ele faz com propósito. Diga assim: as bênçãos de Deus têm propósito para a minha vida. Aquele homem não podia receber a visita dos seus familiares. Quando chegava e a mulher dizia: sou eu, não encoste de mim, não encoste. Ele mesmo pedia: não encosta, não encosta. Mas eu trouxe o que você comer, deixa aí, eu como, deixa aí. Era aquela situação. Tinha que deixar a comida a alguns metros, o prato, a vasilha
que levou com a comida não podia ser devolvida. Não podia ser devolvida. O vaso que levou com água para beber não podia ser devolvido. Um menino chegava assim, olhava e dizia: meu pai, o senhor vai voltar para casa quando? Ô meu filho, eu não sei. Eu não sei. E olha o que Jesus fez. Jesus não só restaurou a pele daquele leproso, Jesus também restaurou a comunhão com a família. Você está entendendo, igreja? Jesus não deixou aquele lá separado. Filho, aí meu pai, hein? Ô mãe, por que aqui meu pai tem aquele mau cheiro? A gente chega perto dele assim, nem muito perto, e já sente aquele mau cheiro. Ele não vai ficar bom, não? E a única resposta daquela esposa que sofria com aquele marido leproso era: eu não sei, está na mão de Deus. Só Deus para fazer, meu filho. Só Deus para fazer. E a compaixão de Jesus disse: eu quero. E diz a Bíblia que olhando, estendeu a mão, tocou e disse: fica limpo, seja limpo. E depois de Jesus ter tocado e dito as palavras que disse, a lepra desapareceu. Amém? Se aproxime de Jesus com confiança. Se aproxime de Jesus com aquela convicção, com aquela certeza no seu coração, na sua mente. Olha, Jesus pode transformar a minha casa, o meu casamento. É o maior desejo da minha vida e eu vou até Ele. E se Ele quiser, eu volto uma nova pessoa. Ei, meu irmão, eu não sei quais são as tuas lutas. Eu não sei quais são as tuas lutas. Eu sei um Jesus que pega o leproso, cura instantaneamente, e naquele mesmo dia, aquele leproso volta para casa, abraça a esposa, abraça filhos, vive em família. Jesus não veio para separar o lar nem de leprosos. Jesus veio para tirar a lepra e unir a família. Você está me entendendo? Jesus veio para tirar a lepra e unir a família. Diga comigo: Jesus veio para tirar a lepra e unir a família. A família daquele leproso foi restaurada. Aquele leproso pôde voltar para sua casa, para o convívio com a sua esposa, para o convívio com os seus filhos, para o convívio com os seus parentes. Segundo benefício da cura do leproso, aquele leproso que era improdutivo, porque estava leproso, agora ele podia voltar para casa, ficar junto com a sua família, dormir com a sua família, e no outro dia dizer para a sua família: eu vou para o campo trabalhar, eu vou para o campo produzir. Quando Jesus faz a obra, Ele beneficia em todas as áreas. Amém? Diga comigo: Jesus cura e capacita para o trabalho, para a produtividade.
Agora aquele leproso não vai comer mais de favor, aquele leproso não vai receber mais doações, que era resto. O que é que tem aí sobrando? Alguma coisa, leva lá para os leprosos. Ele agora pôde voltar para a sua casa e pôde agora estar de pé para produzir o melhor para a vida dele e para a família dele. Repita comigo, diga: Jesus, quando arranca a lepra, ele deixa a pessoa em condições de produzir, de dar fruto, de prosperar, ganhar dinheiro honestamente, trabalhar. Amém? Jesus não tira a lepra do pecado da vida de uma pessoa para ela morrer de fome. Preste atenção nisso. Você pode olhar para o seu corpo e dizer assim: eu não tenho lepra nenhuma. Mas quem sabe a tua alma? Quem sabe dentro de você? Quem sabe o seu interior? Quem conhece as tuas amarguras é você mesmo. Quem conhece realmente os sofrimentos internos da sua vida é você mesmo. É você mesmo que conhece até as lepras que às vezes se alojam dentro da tua casa. É você que conhece. Ei, mas se você olhar para Jesus e confiar nele e dizer para ele: Senhor, tu podes dar um basta em todo o meu sofrimento, tu podes dar um basta em toda a lepra da minha vida espiritual, da minha vida emocional, da minha vida conjugal, da minha casa. Eu tenho certeza que mais uma vez a compaixão de Jesus será tocada e você será abençoado. Ei, meu irmão, tudo o que você precisa é tocar na compaixão de Jesus. É fazer com que Jesus sinta compaixão de você. Sinta piedade da sua vida. Qual foi o terceiro benefício? Com a cura daquele homem, foi dado um basta na rejeição e na discriminação. Quem é aquele? O leproso, rapaz. Lembra dele? O leproso. Como ele ficou curado? Não sei. Disse que foi um tal de Jesus aí que curou. Mas ele fedia, né? Fedia. Olha como o cara está. Ei, aqueles que discriminaram ele, agora queria estar perto dele. Por quê? Porque ele estava com a vida limpa, restaurada e produzindo. Quando a sua vida está limpa, restaurada e produzindo, é um chamariz para as pessoas estarem perto de você, para procurar saber o que foi que aconteceu. E você só tem que dizer: Jesus teve compaixão de mim e me curou, me limpou, transformou a minha vida, me fez prosperar. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Preste atenção, irmão, Deus está falando com você. Comigo Deus já falou há muito tempo com essa palavra. Há muito tempo Deus falou comigo. E está refalando comigo de novo. E está falando com você. Amém? Aquele homem, ele era cheio de projetos. Aquele homem tinha projeto para a família, tinha projeto para isso, projeto para aquilo, mas a lepra, de repente, paralisou todo o projeto
da vida dele. Ele viu todo o projeto acabado. Só tinha uma saída para aquele homem: morrer. Às vezes, amado, nos encontramos em situações que também deparamos com a única solução às vistas humanas: a morte. Mas quando tomamos uma atitude como ele tomou, a vida é formada de atitudes. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: a vida é construída por atitudes. Se está bom sofrer, continue sofrendo. Mas se não está bom sofrer, olha, se levanta, toma uma posição, vai atrás de Jesus. Aquele leproso foi atrás de Jesus, ele não foi atrás dos religiosos. Às vezes nós vamos atrás dos religiosos. É uma oração ali, é outra oração acolá, convida o benzedor tal, convida o pastor tal, vamos atrás dos religiosos. Mas todos aqueles que vão até Jesus, Jesus tem compaixão e muda a história. Diga para a pessoa que está do seu lado: toca com fé na compaixão de Jesus. Aleluia. O quarto benefício: agora aquele leproso estava completamente livre para servir a Deus. Amém? A lepra tinha ido embora, a discriminação tinha desaparecido, a improdutividade não existia mais. Ele não era uma pessoa improdutiva, preguiçosa. Não. Ele não se acomodou na vida de viver de favores. Eu estou leproso, mas todo dia tenho o que comer, glória a Deus. Eu estou leproso, mas todo dia tenho água para beber, aleluia. Não. Ele não se acomodou com isso. Estou leproso e hoje é o dia da minha morte. Não. Quando ele ouviu, eu vou lá. Quando ele ouviu, eu vou lá. Eu vou chegar bem perto dele. Eu vou lá. E Jesus beneficiou ele com família restaurada, vida produtiva, rejeição cancelada, e agora ele está livre, liberto. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: a coisa melhor que se tem na vida. Fale mais alto para eu ouvir também. Diga: a coisa melhor que se tem na vida é ser livre para servir a Jesus. Dê um aplauso a ele por isso. Aleluia! Aquele homem amado tinha lepra na alma. As maiores dores da lepra daquele homem era interna. No meio dos demais leprosos, não havia conversa pela qual estimulasse. Tem jeito não. Tem jeito não. Eu acho que aqui só mesmo os bichos para dar um sumiço nos nossos corpos, porque parentes estão proibidos de pegar os nossos corpos para sepultar. Mas a fé vem pelo
A fé vem pelo... Olha, tem um aí curando. Quem? Um tal de Jesus. Ele está curando. Em todo o tempo a fé veio pelo ouvir. O ouvir o que Jesus faz. O ouvir o que Jesus é. E ele ouviu o que Jesus estava fazendo. Ele ouviu o que Jesus é e foi. E agora ele está livre. Completamente livre. Para quê? Para servir a Deus. Amém? Eu quero lhe dizer uma coisa. Jesus não te liberta para você servir ao pecado. Jesus te liberta para você servi-lo. E não servir ao pecado. Quando Jesus nos liberta e voltamos a servir o pecado, ficamos leprosos de novo. Imagina aquele homem agora são, deixa eu ir dar uma olhadinha lá na gruta, na caverna de leprosos. Para quê? Para se contaminar de novo? Ele poderia aparecer lá para dizer, olha, eu conheci Jesus, tive coragem de sair daqui, e vocês tenham coragem de sair daqui, porque ele continua curando lá, e vão até onde ele está e sejam curados. Eu não sei se foi esse leproso que chegou lá na gruta, na caverna, e falou, estou curado. E os leprosos começaram assim a ver, eu estou curado. E 10 resolveram ir atrás de Jesus. Eu não sei porquê, mais 10 foram atrás de Jesus. Eu não sei se foi por causa do testemunho desse, eu não sei. Mas que houve uma revolução lá no leprosário, houve, que depois a Bíblia vai dizer que Jesus cura mais 10. Mais 10 resolve sair do leprosário e vai ter com Jesus. E Jesus diz assim, agora vocês vão lá e conversa com o sacerdote. E eles foram e no caminho viram que a lepra já não existia mais. Eu quero dizer para você, quando se tem uma confiança total em Deus, toda lepra desaparece. Amém? Quando tem confiança em Deus, toda lepra desaparece. Lepra do pecado, lepra da indiferença, lepra do descontentamento, lepra de um casamento falido, enfim. Quando se tem confiança em Deus, toda lepra desaparece. Diga comigo, eu creio. Diga comigo, eu creio. E nesta noite, eu estou crendo que através da minha confiança, eu toco na compaixão de Jesus. Aleluia. Aleluia. E por fim, aquele homem pôde ir diante do sacerdote e oferecer a sua oferta. Diga comigo, teve a vida restaurada, passou a ser produtivo outra vez, deu um basta à rejeição e à discriminação, ficou livre para servir a Deus e pôde voltar para ofertar ao Senhor. É a maior gratidão que se tem, é voltar para ofertar a Deus.
A vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Jesus, conhecendo a lei, disse para ele: ó, vai lá, te apresenta ao sacerdote, oferece a oferta que Moisés mandou, vai lá. Jesus não mandou ele ir para casa, Jesus mandou ele primeiro restaurar a adoração. Ofertar é restaurar a adoração. Irmão, a gente quer que Deus faça tudo, mas a gente está sendo fiel a Deus. A gente quer que Jesus cure, liberte, faça isso, mas às vezes nem dizimando a gente está na casa do Senhor. Precisa se restaurar a adoração. Jesus mandou ele restaurar a adoração. Leproso, não é porque você ficou tanto tempo lá no leprosário, não é porque você ficou tanto tempo lá afastado da sua família. Outra coisa, eu não quero saber se você tem. Vá lá e restaure a sua adoração, ofertando aquilo que Moisés mandou ofertar. Jesus não poderia ter deixado de lado. Jesus não poderia ter dito: não, meu filho, tudo bem, já está curado, vai trabalhar, depois você trabalhar muito, depois você ganhar muito dinheiro, aí você lembra da adoração. Antes que ele ganhasse 1 centavo, Jesus conscientizou ele que ele deveria adorar o Senhor. Que ele deveria entrar lá no templo, procurar o sacerdote, levar a sua oferta de leproso, e aí o leproso receber aquela oferta e dizer: vá, volte para a sua casa, volte para a sua família, volte para a sociedade, porque você está totalmente liberto. A obra do Senhor é completa. A obra do Senhor, amado, não é para realmente curar o meu físico e deixar a minha alma estragada. Ou estragar a minha alma estragada e o meu físico bacana. Não, a obra do Senhor é completa. Ele purifica, Ele limpa, Ele sara o ser humano por completo. Amém? Jesus quer nesta noite curar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Nesta noite o Senhor quer. Ele quer tirar qualquer que seja a lepra da tua vida. A lepra do ressentimento. O ressentimento é uma lepra, amado. Leva a pessoa a ficar orgulhosa, leva a pessoa a não se humilhar, a pessoa não pede perdão uma à outra. É uma lepra. E o Senhor está aqui nesta noite para quebrar tudo isso. Para quebrar tudo isso. Essa é uma noite de você procurar o seu irmão, se reconciliar com ele. Está brigado dentro de casa, procura a tua mulher, procura o teu marido, se reconcilia. A lepra, amado, da briga, a lepra da contenda, a lepra da discórdia, ela mata. Assim como a lepra lá no passado matava o corpo, a lepra hoje no interior da pessoa, a lepra espiritual, mata a vida espiritual. E a pessoa espiritualmente está morta. E morto não adora a Deus. Olha o que eu estou lhe dizendo. Morto não adora a Deus. Morto físico não adora a Deus. Morto espiritual não adora a Deus. Porque a morte espiritual não deixa a pessoa ter força para adorar a Deus. Está brigado com sua mulher? Procure ela e se reconcilie. Está brigado com algum irmão? Está brigado com alguém?
Procure se reconciliar. Não deixe a lepra, sabe? Do ressentimento, da mágoa, da ira. Jesus está voltando. E nós temos que estar realmente de mãos limpas. Nós temos que estar de coração puro. Jesus está voltando. E assim como ele disse naquele dia, ele está dizendo também no dia de hoje, nesta noite: eu quero. Jesus, o Senhor, quer me limpar? Quero. É a pergunta que eu faço para ele. Jesus, o Senhor, quer me limpar? E é a resposta que eu ouço dele: quero. Jesus quer limpar todos. E você que precisa ser limpo de alguma coisa, se coloque em pé em nome de Jesus.